Hoje iremos apresentar algumas ferramentas deixadas pelo mestre Manuel Eusébio. Era mestre de marcenaria e de carpintaria, com bastante conhecimento nessa área. E era meu avô também, e foi com ele que eu aprendi a trabalhar no que trabalho hoje. Pessoal, vamos começar pelo arco de pua. Aqui foi um arco de pua deixado pelo meu avô. Ele tem um rolamento aqui e usava verruma. Vou mostrar um mais completo aqui para você. Este aqui, ele é mais completo. Ele tem o cabo. E nós utilizávamos nas cobertas que eram feitas de maçaranduba e não pegava prego. Tinha que furar. Nós colocávamos uma verruma, levava ao peito e lá em cima da coberta nós começávamos trabalhando. E ele trabalhava o peito aqui em cima da madeira e ele ia trabalhando assim. Bem, naquela época não existia máquina de furar. Usava-se o arco de pua, muito conhecido antigamente. Como toda madeira tinha que ser furada, trabalhei muito tempo com isto. Principalmente nas cobertas, no alto. Naquela época não tinha cinto de segurança, não tinha nada. Nós subíamos em cima da coberta, ficava agachado na posição inclinada para furar as madeiras. Mas por que tínhamos mais arco de puas? Porque eram muitas pessoas trabalhando para botar o madeiramento de uma coberta. Isso aqui é a lembrança do meu avô, mestre Manuel Eusébio. Era um homem muito inteligente, fazia suas próprias ferramentas e nos ensinavam. Vou mostrar uma ferramenta que é muito utilizada pelo pedreiro. Chama-se prumo. O marceneiro, o carpinteiro, ele usa prumo. Ele trabalha com peças aprumadas, principalmente coberta, né? Ele alinhava as linhas e aprumava. Hoje em dia nem se faz mais isso, bota no olhômetro. Mas eu não trabalho com olhômetro, porque aprendi com o mestre Manuel Eusébio a fazer a coisa certa. Porque quando nós confeccionamos um trabalho certo dentro dos padrões, a gente não tem o medo de errar. Esse prumo metálico, muito utilizado, e ele utilizou muito. Lembrança do mestre Manuel Eusébio de Abreu. Bem, pessoal, nós vamos mostrar algumas ferramentas. Aqui era a caixa do nível dele. Talvez vocês não vejam, mas aqui tem MEA. Manuel Eusébio de Abreu. Lembrança do meu querido avô em memória. Era bem organizado ele. Eu vou mostrar para vocês um enxó. Aí você pode dizer, essa enxó você ainda encontra até hoje. Encontra, mas dessa aqui não. Porque essa enxó é a corneta. Ela tem uma cornetinha aqui, ó. Meu avô trabalhou muito. E aqui é o cabo dela, que se coloca por trás dela, bate-se, crava, ela fica segura e a gente começa a trabalhar. Corneta não existe mais. Vamos separar aqui. Isto aqui chama-se travadeira, para travar serrote. Eu ia até trazer um serrote para dar exemplo, mas esqueci de trazer. Tem um talhozinho aqui, um encaixe menor, não sei se dá para vocês verem. Por que ele era menor, essa travadeira? Porque era para travar serrote de volta. Como era o serrote de volta? Era um serrote que eu tenho esse exemplo aqui, mas não tenho mais a lâmina. Era uma lâmina fininha para serrar círculo em madeira. Trabalhávamos assim, em volta. E ele era fininho porque flexível. Ele fazia a volta do que o compasso fazia na madeira.
Hoje só tem esse cabo aqui. O restante não tem mais. Mas vamos para outro. O que era isto? Isso era caixa de broca que meu avô utilizava. Brocas pequenas. Era aqui, ó. Caixa de brocas. Vamos agora para algumas ferramentas fora de uso. Não se usa mais. O que era isto aqui? Isto aqui chama-se graminho. Era onde se riscava as madeiras. Você precisava de riscar uma madeira, digamos, de 1 centímetro de fora a fora, você colocava 1 centímetro aqui, travava o cabo, corria em cima da madeira nesse rasgo aqui, ó, e embora. Tem um graminho duplo que eu ia trazer, esqueci. Esse foi feito por mim, o duplo, mas foi meu avô que ensinou. Bem, pessoal, antigamente existia as janelas antigas e ela era cheia de ondulações e o peitoril da janela ele era largo, cheio de ondulações, tinha o respingo da água. A água batia na janela, corria, passava por dentro da madeira e saía lá na frente. Mas tinha que fazer esse trabalho. E naquela época não existia tupia com aquelas ferramentas, veio surgir depois. Então, o que fazia o carpinteiro, marceneiro, para fazer aqueles peitoril de janelas e colocar aqueles frisos? Bem, eu vou te mostrar agora esse tipo de plaina. Inclusive, rosca em madeira. Rosca em madeira, essa é antiga, tá vendo? Rosca em madeira. Agora, detalhes. Você poderia botar a largura da madeira aqui e apertar por essas porcas de madeira. Aqui existe ainda a ferragem que ia dar o desbaste manual. Aqui existe aonde vai dar o friso. É uma ferramenta que é guiada por essa aqui, vai dar o friso. E aqui você aperta o conjunto. Isto aqui é lembrança de Manuel Eusébio, o mestre Manuel, meu mestre na terra, aqui. Muita lembrança, muita saudade dele. E trabalhava com este aqui. Mas quando você queria fazer um rebaste de uma porta ou de uma janela, você utilizava este aqui, ó. Você solta aqui, coloca na profundidade que você quer, dá uma pequena pancada aqui e ela está pronta para trabalhar na madeira e cortando. Não existe mais isso. Só daquela antiguidade, daquele pessoal antigo que já não está mais entre nós. Vou mostrar outro tipo. Esse tipo aqui, também confeccionada por ele, é quase idêntico, mas note que ele fazia um friso e 2 rebaixes. Fazia um friso e 2 rebaixes. Também confeccionada por ele. Aqui você folga, bate a ferramenta para a profundidade que quer e começa a trabalhar na madeira. Ela vai dando os frisos. Este outro tipo aqui era para dar rebaixo da saída da água que batia na janela para sair lá no peitoril da janela. Como se fazia com esse tipo de plaina? Quase idêntico ao outro. Mas veja que ele dá uma cava aqui, ó. Tem uma ferramenta aqui, você puxa aqui, ele sobe, bota para a profundidade que quer, dá uma pequena pancada aqui e você trabalhava fazendo o rebaixo. Era um tipo de ferramenta utilizada muito pelo meu avô. Temos esse aqui, outro tipo de plaina, tipo galopa. Por quê? Porque nós colocávamos a mão aqui
e ia galopando na madeira. O processo é o mesmo. Bate aqui, pancadinha aqui, bota a ferramenta para o lugar e ela vai dar o friso na madeira com rebaixo. Antiga, viu? Meu avô trabalhou muito com ela. Aqui está um compasso. Se precisasse fazer alguma coisa redonda no torno, em alguma coisa, aqui ainda tem um compasso que foi dele. Temos aqui já a plana mais moderna. Inclusive vou restaurar esse cabo. Está aqui a ferramenta que era colocada aqui. Com mais essa aqui, ó, ferramenta da plana, muitas pessoas conhecem, né? A capa e a ferramenta. A outra já não tem mais, mas eu vou recuperar e vou conseguir. Foram as planas mais modernas que meu avô tinha. Deixa eu botar ela para cá. Hoje em dia não existe nem precisa mais dessas ferramentas, porque nós temos a tupia elétrica manual que faz o mesmo trabalho até com perfeição. Mas precisa entender que foi o homem que fez a plana elétrica manual. Gente, eu quero mostrar para você esse tipo de ferramenta. Talvez muitos de vocês conheçam. Parece uma arma, né? Sabe que tipo de ferramenta é esse? Para que serve? O carpinteiro trabalhava em lugares distantes e ele sentia vontade também de beber água de coco, né? O que fazia ele? Pegava um coco verde em qualquer parte, rodava, fazia um buraco e saía a água do coco. Isso era para tirar água de coco. Talvez você já tenha visto por aí em algum lugar. Aí você me pergunta, o que é isto? Isso aqui é uma raspa para tirar tinta antiga de portas e janelas. Ainda tem a tinta aqui, ó. Eu não vou tirar não, vou deixar assim mesmo. Eu não tiro isso, mas ela vai ser só para lembrança. Aí meu avô fez o quê? Cortou a madeira, deu um corte nela e colocou um pedaço de aço aqui, amolou e aqui ele raspava que deixava a madeira natural. Hoje em dia tem a lixadeira, né? Agora você pergunta para mim, uma ferramenta que eu vou te mostrar. Para que serve esse escopo, este outro grande e esse ponteiro? Vou te explicar. O carpinteiro, ele pegava serviço para fazer de portas de igrejas, aquelas portas imensas e altas. Como é que ele fazia para consertar uma porta daquela naquela época? As portas tinham seus portais de pedra de sabão. E a pessoa que trabalhava com aquelas pedras chamava-se cantel. O cantel preparava as pedras, fazia o lugar da entrada da fechadura, que era de ferro feita pelo ferreiro, na fornalha. Quando tinha algum problema, o marceneiro tinha que trabalhar com esse tipo de escopo. E a marreta chamava-se sexta-feira. Por que chamava-se sexta-feira? Porque o ajudante ou o carpinteiro, quem fosse trabalhar ali, iria tirar aquela fechadura de dentro daquela pedra que foi embutida ali, com óleo de baleia e cal virgem, ficava bem seguro. Iam tirar com um escopo desse, e aquela marreta chamada sexta-feira, acaba trabalhava na sexta-feira, passava sábado e domingo descansando, porque era muito pesada. E o apelido da marreta era sexta-feira. Então, quando meu avô pegava uma porta de igreja, ele tinha que ter esses tipos de escopo para soltar a fechadura que foi embutida dentro da pedra-sabão. Quando ele não conseguia, ia com o ponteiro, feito por ferreiro. Esse ponteiro iria perfurar, ajudar esse aqui, para então retirar a fechadura.
Quando retirava a fechadura, se ela tivesse muito folgada, tinha que mandar para o ferreiro para ele esquentar novamente, batê-la para ela fechar mais, prender o eixo e colocar novamente. Era um trabalho imenso. E a igreja não poderia ficar sem as portas, porque naquela época já existiam os trelosos. Então o marceneiro, carpinteiro, ou carpina que também chamavam, ele teria que fazer isto, vedar a porta da igreja com tapume por fora, bem feito, para ninguém entrar, e começava a trabalhar. Ainda tem em Olinda portas de igreja que preferiram fechar de tijolo para não fazer o serviço das portas, porque era muito pesada, precisava muito trabalho, e naquela época nós não tínhamos guincho, tinha que ser na mão, e era 5, 6 homens para tirar uma banda de porta de igreja. Vocês podem chegar nas igrejas, Olinda ou qualquer lugar, naquele estilo daquela época, chamava-se aquelas portas de igreja holandesas, uns chamavam holandês, outros chamavam tanto nome, os nomes das portas, que eu não lembro agora. E o carpina tinha que chamar mais alguém para arriar aquela porta, levava para o ferreiro botava na forja, ela ficava vermelha, batia os pinos para poder lavedar e depois trazer para fazer a colocação na porta novamente, trocando os parafusos, colocando no devido lugar. E a farinha de pedra já surgiu depois, que era pó de pedra, né? Podemos dizer pó de pedra. Aquele pó de pedra, com cal virgem e óleo de baleia, tapava-se o lugar das fechaduras dentro da pedra. E depois de alguns dias, a porta voltava ao normal. Eu vou mostrar uma ferramenta aqui. Essa aqui, muitas pessoas conhecem. Sabe que ferramenta é essa? Isso é a serra de serrar carne bovina. Nos frigoríficos usavam muito. Mas o que é que ela vai servir para nós? Vou lhe explicar. O serrote, ele serra com esse ângulo assim. E o serrote, ele seria assim. Porém, esta serra, ela é utilizada assim. Quando vai se abrir a banda de boi, aí o camarada segura numa parte e serra. E na madeira a gente poderia segurar numa parte e dar alguns cortes com ela. Enquanto que o serrote trabalha assim, se você fizer ao contrário com o serrote, você até trabalha. Mas ele não dá esse ângulo aqui, ó. Ele dá assim. E assim vem bater em nós. Mas ela não, ela trabalha assim. Muito utilizada nos frigoríficos antigos, nos abatedouros. Eu ainda tenho ela aqui, cabo de sucupira. Hoje não trabalha mais com isso, né? Hoje estamos nos tempos mais modernos, com máquinas. Agora requer também um certo cuidado, porque uma serra circular pode causar danos e perigos às pessoas, enquanto a manual, não. A manual, como essas que eu lhe mostrei, ela não causa perigo, você está trabalhando. Você não vai passar ela no seu dedo, você passa na madeira. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que as serras elétricas manuais são perigosas, requer um certo cuidado. Depois que começou surgindo as máquinas elétricas, em exagero eu digo, porque quando surgiram as serrarias, não havia necessidade de uma tupia com 3, 4 cavalos. É muita força para se fazer determinado serviço, não precisava. E muitos carpinteiros e marceneiros antigos se acidentaram nessas tupias elétricas de base que foi lançado dentro das serrarias. Tinha motores com 4 cavalos.
e o acidente era fatal e grave. Porém, os tempos foram passando, as coisas foram modernizando, a velocidade também foi aumentando e aquelas tupias, ela tinha a função de fazer languarina de carroceria de caminhão. O que é a languarina das carrocerias dos caminhões? São aquelas madeiras, duas a chassis, as languarinas laterais e depois você teria o quê? O assoalho, que já era feito nessas tupias de grande rotação. Já não se fazia mais nessas máquinas que eu te mostrei. Antigamente, os carpinteiros e marceneiros, todos tinham suas próprias ferramentas e usavam prumo. Prumo em nível essencial. Para um carpinteiro, prumo, nível, esquadro são essenciais. As pessoas hoje já não querem usar mais esquadro, nível, nem outras ferramentas que nos ajudam. Eles querem fazer no olhômetro. Por isso que muitas coisas não dão certo. Você vai fazer uma estante ou uma cristaleira, se você não tem essas planners para dar o freezer, fica difícil. Se for fazer nas elétricas manuais, você faz com perfeição, mas ninguém quer mais trabalhar com isso. Querem trabalhar na linha reta. E não tem mais carpinas nem marceneiros que trabalhem nessa linha, só linha reta. As linhas curvas desapareceram, as madeiras também foram extintas e proibidas de fazer determinados serviços. Você analise os profissionais daquela época, as perfeições, os trabalhos executados para os de hoje. O de hoje é cola, martelo e prego. Bateu, virou, revirou para lá, botou fechadura, tá tudo certo. Mas cadê os artistas? Cadê os carpinas? Cadê os marceneiros de antigamente? Eles trabalhavam. Eles faziam as coisas bonitas. E hoje em dia, até o folheado, né? Que chegou até uns tempos desses, não temos mais folheado. Acabou-se. Acabou tudo. Quem tem sua obra de arte antiga, ou quem conserva, vê que as coisas mudaram tanto que se extinguiram. Tem pessoas aí que tem móvel de máquina de costura antigo, como eu já mostrei até nos trabalhos. Tem muitas peças antigas, mas não se fazem mais. Porque a modernização requer o quê? Rapidez, grande vendagem e movimento de comércio. Mas antigamente não tinha isso. Você vê que antigamente o marceneiro saía de Olinda para Recife, para a Rua da Praia, para comprar o quê? Verniz, goma laque, asa de barata, biochene, envelhecedor de madeira, anilinas. Hoje em dia nem essas lojas tem mais. Acabou-se. Se você quiser fazer um trabalho que requer uma antiguidade, você tem que criar, você tem que inventar. Eu mesmo tenho muitas antiguidades aqui para voltar à antiguidade e eu tive que inventar. Como ia tingir, como era que eu ia fazer aquelas madeiras envelhecerem. Pegar madeira de hoje, fazer ela antiga, muito difícil. Eu ainda faço. Porque aprendi naquela época. Mas os profissionais de antigamente acabaram-se. E é dura realidade. E eu só aprendi porque eu tive uma pessoa que me ensinou. Foi o mestre Manuel Eusébio, meu avô. Aprendi muita coisa com ele. E o que eu sei hoje, primeiramente Deus, e segundo, ele que se dedicou a me ensinar a trabalhar com madeiras. Muitas pessoas dizem, eu trabalho com madeira, mas tem muito que aprender. Tem que conhecer a parte reversa da madeira, a parte que vai ser trabalhada, a que não vai ser,
Aqui pode cortar, aqui não pode cortar. Conhecer os revessos da madeira. Pessoal, meu muito obrigado. Clica aí no nosso sininho, colabora conosco, para que nós possamos trazer mais conteúdos, falar mais sobre a antiguidade, falar mais sobre as coisas como eram feitas. Tem muita coisa ainda, que tem muitas pessoas que não viram e vão ver como trabalhavam esse pessoal de antigamente. Como fazia as coisas. Depois eu vou mostrar aqui como entortar uma madeira, fazer um arco de uma madeira. Você encontrava muito isso em algumas cadeiras de balanço antiga, que eles pegavam a madeira e entortavam ela. Hoje ninguém faz mais isso. Pessoal, colabora com o nosso trabalho para que nós possamos trazer mais conteúdo. Meu muito obrigado e até a próxima.